Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber um amigo, o Alisson de Faria. O Alisson é vice-presidente de marketing da Adyen. Ufa, que consegui trazer o amigo aqui no programa. Obrigado por ter aceito o convite. Nós temos já conversado, caminhado há 7 anos, uma honra poder estar presente aqui com você no nosso programa, me ajudando a fazer mais uma edição da Prime TV. Uma alegria ter o amigo aqui. Obrigado, Alisson. Eu que agradeço o convite, é sempre feliz estar aqui presente contigo, esses últimos 7 anos riquíssimos de troca de informação, conhecimento e parceria, que é o que mais importa. E é engraçado, né, Alisson? A gente estava falando nos bastidores antes da gravação, como é que é a vida, né? A gente vai conhecendo pessoas, a gente não entende muito as conexões que são feitas, né? E a nossa relação, ainda que tenha sido até então uma relação virtual, sempre foi uma relação mais próxima, né? De falar de vida, de falar de família, de falar de futuro. São coisas que não dá para explicar, né? Não dá para explicar. Essa conexão que a gente criou, eu diria até que foi bizarra, não era o tradicional, porque a gente se conheceu antes da pandemia, ou seja, não era um mundo tão virtual, porque a pandemia fez um shift muito grande, muito rápido na percepção das pessoas, na forma de comunicar, e perdura até hoje. Eu fico muito feliz por isso. 20 anos em marketing. Imagina o quanto esse segmento cresceu, se adaptou com pandemia, sem pandemia, home office. Como é que está sendo essa jornada, essa construção desses 20 anos atuando em marketing, Alisson? São 20 anos que eu diria... Eu não gosto de usar a palavra desafiadora, porque por vezes o desafiador ele tem uma conotação um pouco negativa. Mas é um desafiador tão positivo e tão excitante, tão gostoso, que cada ano, cada pedacinho da minha jornada, eu cresço e aprendo e me conecto com pessoas diferentes. E isso é o lado mais rico de marketing. Obviamente as estratégias elas vão migrando, as plataformas, as formas de comunicar e de fazer marketing por si só migram com o tempo, a gente evolui e eu como pessoa eu vejo que eu também estou evoluindo como profissional, não só da empresa que eu estou, mas também toda a bagagem que eu trouxe do passado. É fantástico. São 20 anos de puro crescimento, alegria, e eu sou apaixonado pelo que eu faço. E se tem uma coisa que você não gosta é viver na zona de conforto, né? Jamais. Desde a nossa primeira conversa já ficou claro para mim que você não é um cara cartesiano, né? Você é um cara que quer ter autonomia, um cara que quer ter seu espaço para produzir, para colocar o seu valor em cada projeto que você está envolvido. Esse inconformismo, essa inquietude que você tem, como é que nasceu isso? De onde vem isso? Não sei de onde veio, mas surgiu. Pode ter sido no meu passado infantil, lá na parte criança em Minas Gerais, que minha mãe cobrava a gente sempre para fazer algo diferente, brincar na rua, enfim. Pode ter sido ali, mas também pode ter sido toda a minha jornada ao longo da vida, de desafios mesmo. Eu saí de Minas muito moleque, vim para São Paulo para estudar, fiz intercâmbio, morei fora, então tive uma trajetória que me proporcionou a pensar de outras formas e não ser o tradicional. Não, isso daqui tá ok, tá bom, mas o que eu posso fazer diferente para melhorar? Tá, cansei desse brinquedo, agora vamos pro próximo. E é assim que eu fui construindo, sempre subindo uma escadinha. Agora, para o nosso telespectador conhecer efetivamente a tua trajetória, as empresas que você passou, os cargos que você ocupou até chegar na Adyen, o que você pode compartilhar conosco, Alisson? Bom, a minha história, ela sempre foi pautada em marketing, aí 20 anos de história, passei pela IBM, depois passei pela Tecnodin, um momento muito curto, pela Siemens foi um momento brilhante também, foram 6 anos de Siemens, Zendesk recentemente, e agora eu estou na Adyen, que é uma empresa de meios de pagamento holandesa. Nós temos a sede em Amsterdã e aqui no Brasil a gente atua no mercado brasileiro atendendo nossos clientes.
E só para explicar um pouco o que a gente faz para que o telespectador entenda, de uma forma bem simples, o que significa o meio de pagamento. Imagina você solicitando o seu transporte, Uber, na vida. No momento que você solicita o seu Uber ali no seu celular, você não está preocupado com camadas de tecnologia que estão ali por trás em milissegundos. No momento que você pressionou o comprar ou esperar o carro chegar na sua casa, nesses milissegundos que vem o checkzinho de aprovação, a gente pega todas as suas informações, a gente confirma com a bandeira do cartão, com o seu banco, se você tem crédito, se aquela transação é fraudulenta, se não é, se tem risco, se não tem risco. Volto para o Uber e falo, check, pode levar o Luciano do ponto A para o ponto B, porque esse cliente, eu confirmo, ele é um cara bacana, ele vai fazer o pagamento final. Beleza. O ponto principal é esperar o Uber chegar na sua casa antes de cancelar e você dar a sequência no seu trajeto. Ou seja, toda essa parte da transação que é invisível, a gente cuida desse processo de forma muito rápida e ágil, dando segurança para você e também para o comerciante. Agora, como vice-presidente de marketing hoje, quais são suas principais atribuições ou objetivos nesse momento na Adyen? O objetivo de marketing que eu vejo como um todo, não só na Adyen, mas também nas minhas passagens anteriores, é trazer receita sustentável para a empresa, ajudar a trazer receita sustentável através de ferramentas de marketing e, obviamente, garantir que a nossa presença de marca no mercado seja sustentável. Então eu vejo esses dois vieses que são extremamente importantes, ou seja, garantir que o time de vendas tenha o lead correto, com a melhor pessoa, com o melhor contato, para que ele possa prospectar, dar sequência e a gente fechar um negócio. E, por outro lado, garantir que a minha imagem no mercado também seja muito bem aceita para que eu possa continuar a minha reputação. Desde a Siemens você já ocupa posições relevantes em empresas multinacionais, né? Hoje você é o vice-presidente da Adyen. Foi planejado, as oportunidades foram aparecendo, você sonhava ser um vice-presidente de uma grande empresa global. Como é que você, olhando para trás e olhando para o teu momento, o que te traz? Eu gosto dessa pergunta porque ela me enche os olhos, porque como é que eu penso na minha carreira? Eu desenhei, no começo da minha carreira mesmo, praticamente 20 anos atrás, eu fiz uma engenharia reversa. Assim, daqui X tempo eu quero estar em tal cargo. O que eu preciso? Qual é o cargo anterior? Que skill que eu preciso ter para esse cargo anterior? Obviamente eu não tinha 90% do skill que eu tenho hoje. Não tinha. Então eu fiz toda a engenharia reversa até chegar no ponto onde eu estava e qual seria o meu próximo passo. E aí eu fui desenhando e executando, ou seja, passei por esse estágio. Próximo. Estágio, próximo. Obviamente que tudo casou com o momento correto. E nesse momento correto apareceram as oportunidades que eu agarrei, que fazia muito sentido para o meu próximo movimento de carreira. Quando eu falo de desafio, porque a vida não é um mar de rosa, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente vive na Alice do País das Maravilhas, a gente sabe que a estrada da vida tem flores, mas tem espinho também. Quando você olha para trás, os principais desafios que você precisa superar são para chegar onde você chegou. Ônus e bônus de tudo. Tudo tem ônus e bônus. Desafios do momento de carreira que eu tive, de estar na posição correta, na empresa correta, trabalhar com as pessoas que me faziam bem. Então, todos esses desafios, inclusive desafios do dia a dia do trabalho, isso foram criando cascas importantes que me levaram à posição que eu estou hoje. Gosto de relembrar ações de marketing que eu fiz no passado que tiveram sucesso, ações que eu faço hoje que trazem sucesso para a empresa e para o empregador que eu estou. Mas eu gosto de lembrar que tudo que eu faço tem um ônus e bônus. É uma equipe, às vezes, um pouco mais desafiadora. Trabalhar com RH, ou seja, desenvolvimento de pessoas, não é fácil, porque eu estou lidando, além da minha carreira e do meu próprio desenvolvimento, eu tenho que pensar também das pessoas que trabalham comigo. Isso é desafiador. Pensar no meu próprio conhecimento. Se a gente olhar para a minha carreira, todas as indústrias que eu passei, todas as empresas que eu passei, têm componentes diferentes. Então, um momento muito rápido para eu aprender o que aquela empresa faz, qual é a expertise dela e como eu posso ajudá-la com o meu background. Então, tentar aprender o mais rápido possível, não sendo especialista ou um conhecedor daquele segmento profundamente, também é uma parte desafiadora, mas eu gosto. E falando dessa evolução no marketing nesses
20 anos que você tem brilhantemente trabalhado, o que você pode citar como principais pilares de transformação, de crescimento, olhando nesses 20 anos hoje, do lado de uma empresa que contrata um executivo como você? O que elas esperavam há 20 anos atrás, o que elas esperam hoje de um executivo de marketing, Alisson? Eu acho que 20 anos atrás o mundo era tão diferente, a forma que as empresas lidavam com as suas equipes, com seus colaboradores, independente se eram vice-presidentes ou júniores, a forma era diferente, a pressão era diferente, o meio era diferente, tinha-se uma pressão muito psicológica no passado, era comum ter um gestor mais agressivo, menos agressivo. Hoje não, hoje eu vejo que nós vivemos num mundo feito de pessoas diversas. E a partir do momento que a gente tem pessoas diversas nas nossas equipes, independente do cargo, o resultado vem mais rápido e melhor. Então hoje eu olho para a minha equipe com um olhar mais acolhedor para entender qual a capacidade que cada um tem, o skill que cada um tem que vai compor o meu quebra-cabeça. Mas voltando para a sua pergunta, hoje a gente precisa ter um profissional, um executivo muito antenado nas novas tecnologias, nas mudanças governamentais que impactam. Hoje a gente vê conflitos mundiais de países e taxações aqui e ali, que eu acho importante a gente levar em consideração e o que isso impacta no seu dia a dia. E além disso, ter um olhar diferenciado para a sua equipe, uma equipe multidisciplinar com características diferentes que possam entregar o resultado mais rápido e com um olhar diferente do que a gente tinha 20 anos atrás. Que antes era muito mais só execução. Não, hoje eu olho também pela performance dos soft skills da minha equipe. Não adianta eu estar num ambiente tóxico, onde todo mundo vai sofrer para trazer o resultado, ao invés de ter um ambiente muito mais acolhedor, onde as pessoas vão estar felizes em trabalhar e trazer o resultado. Muito bem, vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Alisson de Faria. O Alisson é vice-presidente de marketing da Adyen. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Alisson de Faria. O Alisson é vice-presidente de marketing da Adyen. Voltando aí um pouquinho na tua história, né? O que você pode compartilhar como principais realizações que você teve nessa brilhante trajetória que você vem construindo, Alisson? Essa pergunta, Luciano, ela é muito tricky, porque todos os momentos eu tive experiências ótimas e resultados muito bons na onde eu passei. Então, se eu valorizar um resultado que eu tive só na IBM, eu vou esquecer o meu empregador de hoje, eu vou esquecer da Adyen. Se eu falar da Siemens, eu esqueço da IBM, eu esqueço de hoje. Mas o que eu posso dizer é que, durante essa minha trajetória dos 20 anos, eu consegui conquistar bons resultados aonde eu estava. Na IBM, eu lembro que eu fiz um trabalho muito bacana voltado para desenvolvedores. Na Siemens, eu consegui implantar um projeto muito grandioso no México especificamente, para fazer um roadshow e trazer resultados e levar a Siemens a ambientes longínquos onde a gente não tinha muita presença. E aqui na Adyen, eu lembro que o ano passado eu consegui lançar um fórum muito grande para trazer só C-Levels para esse fórum, de mais ou menos 500 pessoas, onde a gente falava do momento econômico brasileiro e como as tecnologias de pagamentos poderiam impactar e trazer bons resultados para esses mercadores ou esses comerciantes locais. Então eu gosto de pontuar que em todos os momentos da minha trajetória eu tive ações e atividades que trouxeram resultados muito, muito bons. Então eu não gosto só de pontuar aqui ou ali para não desmerecer ninguém. E não é tentar ser o bom camarada da praça, não. É realmente para valorizar cada um desses trabalhos que eu tive no passado. Falando um pouquinho das suas características, a gente já falou que você é um cara que não gosta de viver fora da caixa, você é um cara que planejou e continua planejando a sua trajetória profissional. Colocaria mais um ingrediente aí, uma pessoa que não tem medo de tomar decisão. Mais de característica você pode destacar
como fortalezas que te impulsionaram a você chegar onde você chegou, Alisson? Eu acho que uma das características é ter um balanço de vida pessoal e profissional muito bem estruturado. Quando eu estou no trabalho, eu me dedico 100% do meu tempo ao que eu estou fazendo naquele momento para atingir o resultado. E também quando eu estou na minha vida pessoal, eu dedico o momento à minha vida pessoal. Então, acho que ter esse balanço do deixa eu desligar um pouco e refrescar a minha memória, refrescar a minha cabeça, o meu corpo, a minha mente, para que eu possa contribuir o máximo possível. Por isso que eu sou muito a favor, por exemplo, das férias. Que as pessoas tirem suas férias. Eu valorizo que a minha equipe tire férias para que elas possam relaxar e voltar com a mente brilhante, refrescada e pronta para o próximo semestre, para o próximo período, para trazer mais resultados. Então, o fato de eu olhar para a minha saúde física e mental, eu acho extremamente importante, mas também para a minha equipe, para que eles também tenham e desenvolvam esses aspectos que é fundamental para que a gente possa ter um bom resultado a longo prazo. Cara, você é uma pessoa bem lúcida, né, Alisson? Quando se fala de trabalho, quando se fala de família, quando se fala de futuro, o sentimento que eu tenho é que você tem literalmente as rédeas da sua vida, vivendo esses vários personagens da mesma história, né? É assim mesmo? É assim. Claro que todo mundo tem o seu momento aí de loucura, insanidade, que eu acho natural, por isso que eu busco sempre fazer uma terapia, acho importantíssimo a gente ter a nossa mente no lugar, porque obviamente pode ter um momento ou outro que a gente encontra uma crise existencial e como tratá-la. Mas sim, eu tenho as rédeas da minha trajetória, da minha carreira, eu sei aonde eu estou, aonde eu quero chegar, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. O amigo sabe que a Prime é uma empresa de 13 anos e há 13 anos a gente tem uma missão que é disseminar o network profissional do Brasil. Não esse network que a gente está acostumado, que é conhecer pessoas, participar de eventos, mas algo estruturado com metodologia, com processo baseado numa ciência. E há 7 anos a gente teve a primeira experiência, eu acho que você até fez uma mentoria com a gente. Como é que foi essa experiência de você ter acesso a um network estruturado, comparando ao network convencional que culturalmente a gente foi educado, que é ficar acumulando contatos? Como é que foi essa experiência, esse primeiro contato com a Prime, Alisson? Foi um momento disruptivo, bem disruptivo, porque eu literalmente seguia o momento cartesiano que a gente aprende, como fazer um network, a importância de conectar aqui e ali, mas eu não tinha as ferramentas de como colocar na prática. Quando a gente começou esse trabalho 7 anos atrás, eu não tinha esse conhecimento e você me trouxe esse conhecimento e essa orientação, que foi fantástico. Hoje eu olho para minhas conexões, para minha rede, de uma forma totalmente diferente. Como nutri-las, com que mensagem, de que período em período. Tem pessoas, obviamente, que eu preciso nutrir com mais frequência, outras com uma frequência menor e que eu sei que o relacionamento não vai se extinguir por conta de uma conexão mais espaçada. Mas esse aprendizado de como conectar, em que período, qual a mensagem, fazer esse agrado no relacionamento, porque não deixa de ser um relacionamento, é fundamental. E o processo que a gente colocou em prática foi um dos que me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Sensacional, fico feliz em poder constatar que a metodologia está viva aí dentro de você. E como é que você consegue, com as responsabilidades que você tem, com as atribuições que você tem, com a agenda concorrida que você tem, não negligenciar o network? Ter espaço para... Eu sei que você está no WTC, liderando lá a equipe de marketing, a vertical de marketing deles. Vertical de diversidade. De diversidade. Você está sempre em eventos, quer ser pela Adyen ou participando em comunidades, em ecossistema. Como é que você consegue estar aqui hoje gravando, com responsabilidade que você tem lá? Como é que você equilibra esses dois lados, cumprindo bem o teu papel como executivo e também cuidando dos relacionamentos, Alisson? Fundamental é gestão do tempo. Tudo entra na minha agenda com horários marcados. E ufa, demorou para vir aqui. Sempre com o princípio de usar a agenda que me orienta como eu vou trabalhar cada dia. Mas sempre eu consigo um espaço no meio do dia, no começo da manhã, no final do dia, para um encontro, que seja um almoço ou que seja no período da tarde, encontrar algum colega que trabalhe próximo, ou mesmo pausar a minha agenda num período X e estar presente com um colega, ou pós-horário de trabalho, inclusive fim de semana.
Então tudo depende de quem é a pessoa e o momento que eu quero ou que eu preciso inserir aquela pessoa na minha vida novamente. Agora, o Alisson é o Alisson independente de patente, independente de cargo, independente de empresa que trabalha. Quem conversa com o Alisson como vice-presidente da Agem, conversa com o mesmo Alisson no lazer ou na fila do mercado. Essa tua simplicidade também eu acho que é uma característica que abre caminhos para você crescer na vida, né, Alisson? De fato, não existem dois Alissons aqui. É o mesmo na vida pessoal, na vida profissional. Goste ou não, é isso aí. É isso aqui e vem o combo, né? Eu acho que a minha raiz mineira, daquele jeitinho mineiro de trabalhar, de conquistar as pessoas no olhar, na forma de falar, enfim, na mão no ombro, enfim. Eu acho que tudo isso compõe esse conjunto complexo que cada ser humano é, e nesse caso o Alisson, e ele é o mesmo que está em todos os ambientes. Para que o telespectador conheça o CPF agora não CNPJ, tirando a vida profissional, o que você gosta de fazer, hobby, sei que você tem uma viagem aí aventureira, o que você gosta de fazer nos momentos de folga? Compartilha conosco, Alisson. Bom, vamos lá. O que eu gosto de fazer da vida? Esporte, obviamente, estou sempre ali 5h30 da manhã indo treinar. Entendo que 90% das pessoas não conseguem acordar às 5h30 da manhã e é natural, eu sou um maluco mesmo para acordar cedo para fazer um esporte, amo. Viagem, você já me conhece há um tempo, viagem é algo que eu busco constantemente e a viagem não é aquelas viagens malucas, preciso ir para um lugar do mundo, não. Pode ser aqui para a cidade da esquina, mas o momento de eu sair do meu ambiente de casa, a cidade em que eu trabalho para um ambiente diferente, isso já me ajuda a ter uma sanidade mental melhorada. Então a viagem para buscar conhecimento, e esse conhecimento é um conhecimento cultural das pessoas, independente se eu estou indo para o interior do Brasil para ver como uma senhorinha faz algo, ou como as pessoas caminham na rua, ou como elas articulam a própria comunicação, isso para mim é tudo aprendizado e bagagem. E o outro lado é culinária. Sou fanático por culinária, gosto de cozinhar, gosto de aprender novos truques. Esses programas de televisão de culinária assisto quando dá e anoto as receitinhas e tento fazer em casa. Então acho que o esporte, o momento de viagem para conhecer uma outra cultura, uma outra pessoa, ter alguma visão diferente de mundo, olhar para o mundo com outro prisma e essa parte da alimentação, que é o que me nutre, são os meus principais. E se não vai dar ibope para os cachorros? E fora os meus cachorros. Quantos cachorros você tem? São 2 cachorrinhas. Acaba sendo filha, né? Acaba sendo filho. Tenho certeza que tem aí telespectadores que sonham em chegar onde você chegou. O que você poderia dar como, não um conselho, né? Compartilhar com base na tua história o que hoje um jovem que deseja chegar no topo de uma grande empresa, o que ele precisa fazer, além da formação tradicional acadêmica, mas como você mesmo disse, que você planejou a tua trajetória e continua cuidando dela, que dicas que você pode dar, Alisson, com base na tua história? Dica que eu posso dar em relação ao que eu aprendi, ao que funcionou comigo, obviamente ter um planejamento de carreira, ou seja, aonde você quer chegar, faça uma engenharia reversa. Olha, daqui X tempo, daqui X anos, eu quero estar ocupando tal cargo, eu quero aprender essa nova habilidade. Qual é a engenharia reversa? Para eu chegar ali, o que eu preciso fazer? Qual o curso? Ou qual a conexão? Quais as pessoas? Quais os passos eu preciso fazer para chegar até onde eu quero no futuro? Esse é um primeiro. E o segundo, seja autêntico, seja você e valorize as pessoas que estão ao seu lado. Acho que esse é extremamente importante. Você valorizar quem está ao seu lado e reconhecer que é um outro ser humano, falho tanto quanto você, mas é um outro ser humano que você pode aprender muito e te dar insumos para você chegar onde você quiser. Falando de futuro, quais são os planos? Você deve ter ainda uns 3 ciclos como executivo, rapaz novo, lenha para queimar ainda, está bem na Agem, mas olhando para o futuro, o que você vislumbra como carreira e como vida, Alisson? Como carreira, eu continuo vislumbrando o meu próprio desenvolvimento em marketing, crescer a minha cadeira, poder contribuir mais e conhecer mais. Eu não sou um vasto conhecedor de todas as ferramentas de marketing, mas é importante que eu continue no meu aprendizado e na minha curva para contribuir aonde eu estiver.
Tenho aí uns desejos escondidos para os meus próximos passos, que obviamente compartilharei contigo mais tarde, mas é basicamente isso, continuar investindo no meu próprio desenvolvimento, na minha própria carreira e no lado pessoal continuar aproveitando essa vida maravilhosa. Super obrigado pelo papo. Eu que agradeço, obrigado. Foi ótimo tê-lo aqui conosco. Obrigado por encontrá-lo novamente. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.